Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou resolver essa lista de exercícios com vocês sobre métodos, estruturas condicionais e de repetição. Então vamos lá. A gente vai começar por métodos, aqui na primeira questão, que diz o seguinte: escreva um método chamado calcular média que aceite 3 números inteiros como parâmetros e retorna a média desses números. Beleza, vamos aqui para o nosso Eclipse. Eu criei uma class main para a gente conseguir fazer nossos métodos. Então vamos começar. Ele quer que a gente crie um método calcular média. Eu vou colocar int, porque o valor que a gente vai retornar vai ser inteiro, pelo fato dos nossos 3 números serem inteiros. Acho que ele quer assim, né? Vamos ver. Calcular média. Agora os parênteses, para a gente colocar nossos argumentos, que seriam os 3 valores dos números inteiros, ou seja, as 3 variáveis de números inteiros. Int num1, int num2 e int num3. Deixa eu diminuir. Pronto. Agora a gente coloca as chaves e começa a fazer nossa operação para calcular a média. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma soma para somar os 3 valores e depois retornar a média, certo? Então vamos lá. O tipo int e o nome da variável soma, que vai fazer o quê? A soma dos 3 valores, ou seja, num1 mais num2 mais num3. Ponto e vírgula. E agora a gente vai fazer o retorno desse método, que é o quê? A média. Então vamos lá. A gente vai fazer aqui a soma dividido por 3, porque são 3 valores, certo? Ótimo. Ponto e vírgula e perfeito. O nosso método de calcular média já está feito. Só que a gente precisa printar para ver se realmente funciona, né? Então a gente vai fazer o quê? E também adicionar os valores. Isso. E também isso. A gente vai fazer um método para a gente informar os valores e também printar o nosso método de calcular média, que seria o nosso método main. Então a gente vai criar um public static void main e string colchetes args, e aqui dentro a gente vai fazer o nosso sysout counter space, que ele já faz o systemoutprint ali pra gente e coloca o nome do nosso método de calcular média. Parêntese para a gente informar os valores que a gente quer fazer a soma e a média. Para a gente ver se realmente está certo, eu vou colocar 3 valores iguais. Pronto. E tá feito. Bem simplesinho, né? Então vamos ver se realmente deu certo. Eu vou rodar aqui o código. E se der 3 é porque deu certo. Ó, 3. Ótimo, a gente conseguiu, então vamos para a próxima questão. Aqui diz: escreva um método chamado epar que aceite um número inteiro como parâmetro e retorne true se o número for par e false se for ímpar. Como aqui a gente está trabalhando com true e ímpar, true e false, a gente sabe que é boolean, certo? Então a gente vai criar agora um método boolean. Vamos lá. Public static boolean é par. A gente quer ver se um valor ele é par ou ímpar, certo? Então a gente só vai declarar apenas uma variável, ou seja, um número, entre chaves, e aqui a gente faz a operação. Para a gente verificar se um número é par ou ímpar, a gente simplesmente divide ele por 2 e se não restar nada é porque ele é par. Se restar é porque ele é ímpar. Ou seja, a gente faz então uma condição, porque a gente vai ter que verificar se ele é falso ou verdadeiro. Então para isso a gente vai usar uma condição if e verificar se número com porcentagem 2, que seria o nosso resto, é exatamente igual a 0. Se for, ele vai retornar pra gente um valor true. Prontinho. Agora a gente vai fazer o nosso else para, se não for, retornar pra gente um valor false. A gente vem aqui no nosso método main e coloca o nosso epar. Vamos colocar um valor. Eu vou colocar 7.
Ops, aqui é um... Vamos ver se deu certo. Olha, 3 e é falso. Par é ímpar. Então acho que deu certo, certo? Ó, eu acho que eu falei muito rápido sobre essa parte aqui da condição, mas eu vou tentar explicar de novo. O porcentagem significa resto de um número divisível pelo número que está à direita do porcentagem. Por exemplo, eu peguei o número que eu informei, que é 7, e dividi ele por 2. Só que eu não vou dar a divisão do número 7 por 2. Eu vou dar o resto, que é o significado da porcentagem, o resto desse número que a gente informou por 2. Já com igual a igual, eu estou comparando se o resultado desse resto, dessa operação de número porcentagem 2, é exatamente igual a 0. Se for exatamente igual a 0, então isso aqui é true, o número é par. E aqui eu usei os dois iguais porque eu estou dizendo que ele tem que ser exatamente igual a 0 para nos retornar true, certo? Acho que agora deu para entender. Então agora que deu tudo certinho, a gente vem aqui para nossa próxima questão. Vamos lá. Escreva um método chamado somar que receba dois números inteiros como parâmetros e realize a soma entre eles. Certo, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma coisinha para ficar mais fácil quando for printar e a gente não se confundir. Eu vou colocar esse print em parênteses e esse também. Bom, vamos criar um método para soma, certo? Calma aí, não é nesse, é nesse aqui. Vamos lá. Vou criar um public static int, como os valores são inteiros, vai retornar uma soma inteira, certo? E ele quer que o nome seja somar. A gente declara int, a gente declara as variáveis do tipo inteiro num1 e int num2. No caso aqui também poderia ser num1 e aqui só num, tá? Então vamos fazer assim dessa vez. Chaves. E aqui a gente faz a operação, que seria o quê? Soma. A gente tem que colocar o tipo antes, tá? Não esquece. Int soma igual a num mais num1. Ponto e vírgula. E o que a gente quer retornar? Return soma. Agora a gente vem aqui para o nosso método main e coloca o famoso system.println, o nome do nosso método, que é somar, e os valores. Eu vou colocar 3 e 2, que dá 5. Prontinho. Dá um Ctrl S para salvar, e aí a gente vem aqui, 5, certinho. Bom, como fica muita coisa aqui pra gente ver, eu vou fazer o seguinte. Pronto, agora que eu separei assim, ficou melhor da gente olhar e analisar qual foi o método que a gente criou, pra gente continuar criando os métodos das questões. Vamos lá pro próximo. Última questão sobre métodos. Faça um método chamado Teorema Pitágoras, que receba dois catetos como números inteiros, como parâmetros, e retorne o valor aplicado a eles na fórmula. Bom, então vamos lá para o nosso Eclipse. Aqui a gente vai criar o nosso método, que é com o nome, eu esqueci. Ele quer que a gente crie com o nome Teorema Pitágoras, certo? Vamos lá. Public static int, porque nossos valores são inteiros dos nossos catetos, e o nome Teorema Pitágoras. Parêntese para colocar o nosso argumento de int num 1. Na verdade são catetos. Cateto 1. Int cateto 2. Perfeito. Bom, agora que a gente já colocou os argumentos, que são nossos cateto 1 e 2, a gente tem que fazer o quê? Retornar a operação, ou seja, a fórmula do Teorema de Pitágoras, certo? Para isso, eu vou colocar aqui a fórmula. Pronto, copiei aqui. Essa aqui é a fórmula. E agora a gente vai fazer a operação para retornar essa fórmula pra gente. Return vai ser de um tipo inteiro, certo? Que foi o que eu coloquei ali em cima no método, ó, public static int. E também nosso cateto 1 e 2 são inteiros, então a gente faz inteiros. Bom,
para continuar fazendo essa operação, a gente tem que importar uma biblioteca, porque a gente vai usar números com expoentes. E não tem como fazer o cálculo de um número elevado a outro sem usar a biblioteca math. Então a gente vai importar aqui o math. Ponto S. Aqui já apareceu pra gente. E dentro do math a gente tem que importar. E agora dentro do math a gente vai fazer o restante da operação, que seria o cateto 1, o número do cateto 1 elevado a 2. Mas para fazer o cateto 1 elevado ao quadrado, ou seja, o primeiro tem que ser o número e o segundo número tem que ser o expoente, certo? A gente tem que colocar o pol. Ou seja, a gente tem que importar o math pol, que é assim. Opa, escrevi errado. Math pol, o número e o expoente. Pronto, agora a gente faz o resto, que é mais b ao quadrado, ou seja, nosso cateto ao quadrado, que a gente faz a mesma coisa, importa o math.pol e coloca o... Olha aqui já deu, mas a gente vai usar o cateto 2 e o expoente vai ser 2 e não cateto 2, ok? Ponto e vírgula e pronto, tá feito. Agora que a gente já fez a nossa operação, pronto, agora que a gente fez a fórmula do Teorema de Pitágoras dentro do nosso retorno aqui, tudo certinho, importando a biblioteca math para poder usar um número com expoente, utilizando também o math pol, aqui sendo o cateto 1 elevado ao quadrado, ou seja, a gente coloca a nossa base primeiro e depois o expoente. Prontinho, depois que o nosso método de teoremas está feito, a gente vai agora colocar ele, deixa eu copiar aqui, no nosso método main, para poder printar. Sysouch. Vamos colocar agora os... eu vou colocar 3 e 4, que eu sei que dá 5, o valor da hipotenusa. Então vou dar um Ctrl S, vou rodar. 5, então tá certinho. Aqui a gente fez a nossa raiz quadrada do cateto elevado ao quadrado, mais a nosso cateto 2 elevado ao quadrado, certo? E esse math.sqrt seria para fazer a raiz quadrada deles, ou seja, esse math pol é para o nosso número elevado a um expoente. E assim, ficou entendido, né? Bom, vamos agora para a próxima, que é sobre estruturas condicionais. Vamos lá. Primeira questão. Escreva um programa que você faça uma variável de string com os valores que podem ser dia ou noite. Caso seja dia, o programa imprime, você pode sair de casa. Caso seja noite, imprime, fique em casa, é mais seguro. Caso contrário, imprima, está de tarde. Ou seja, aqui a gente pode ver que são três... Ou seja, aqui a gente pode ver que existem três... Ou seja, aqui a gente pode ver que são três condicionais, certo? Ou seja, a gente pode sair de casa, a gente pode ficar que é mais seguro, ou está tarde. Vamos lá. A gente vai criar um método. Vamos criar com... Ele pediu para criar com dia ou noite, né? Então vai ser dia ou noite. Vamos colocar o nosso argumento de tipo string. E eu vou colocar como tempo, para verificar o tempo. Então faz sentido. If. Bom, a gente vai usar aqui o equals, que é para comparar se duas coisas são iguais. Então a gente vai usar o parêntese por causa do if. Então a gente vai usar tempo.equals. E por quê? Ele vai comparar o equals se tempo é igual a dia. E se for, a gente vai mandar... Ops. E se for... a gente vai dizer para o usuário que
Deixa eu ver o que ele quer que a gente diga. Você pode sair de casa. Você pode sair de casa. Prontinho. Nossa primeira condição tá feita. Agora a gente vai fazer um else if. Porque como são 3 condições e não 2, a gente precisa do else if. Então vamos lá. A gente vai usar de novo o tempo.equals para comparar se o tempo ele é igual a... Vamos fazer igual acontece normalmente na vida, no nosso dia a dia, né? Dia, tarde e noite. Então, em segundo, vamos colocar tarde. E vamos colocar chaves. Vamos printar. Ele quer que a gente printe está de tarde. Eu esqueci das aspas. Pronto. Prontinho. Oi, vó. Quero. Bom, aqui a gente já fez para condicional se for dia, para condicional se for tarde, então só falta a noite, certo? A gente vem aqui e faz um else e imprime. Que seria... Você... Não, cadê? Fique em casa, é mais seguro. Fique em casa. É mais seguro. Prontinho, tá feito. Agora a gente vai ter que colocar o nosso método de dia ou noite dentro do nosso método main e declara ele. Eu vou mudar de dia para noite, porque a gente vai verificar se realmente deu certo, se não for nem tarde, nem dia. Então vai ser o quê? O nosso else, que é o noite. Aqui é assim. Prontinho, tá certo agora. Vou dar um Ctrl S e rodar. Fique em casa, é mais seguro. Deu certo. Bom, então vamos fazer a próxima questão agora. Que seria: escreva um programa que aceita um número inteiro do usuário. Agora não é mais você programador, a gente tem que pedir ao usuário. Imprime positivo se o número for positivo e imprime negativo se for negativo. Se for negativo. E se zero, se for zero. Ok, entendi. Vamos lá para o nosso Eclipse. Bom, a gente vai criar um método para falar que se é positivo ou negativo, certo? Public static void, colocar positivo, negativo e zero. Parêntese para colocar nossos argumentos. Bom, ele tem que dizer um número apenas e a gente tem que falar para o usuário se esse número é positivo, negativo ou zero, certo? Então a gente só precisa de uma variável do tipo inteiro com nome e número. Nosso argumento feito, a gente dá chaves e agora a gente vai informar com condições se ele for positivo, negativo ou zero. Como são 3 condições, se não for positivo, ele é negativo ou zero, a gente pode fazer igualmente o código acima, usando if, else if e o else. Vamos lá. Se número for igual, na verdade, perdão, é se número for maior que zero, concordam comigo que ele é um número positivo, né? Então, system out sysout positivo. Feito. Agora a gente vai fazer um else if para se o número for menor que zero. Sysout o número é o quê? Negativo. Agora o nosso else
e um sysout se o número for 0. No caso eu vou dizer o número é 0. Pronto. O nosso método para verificar se ele é positivo, negativo ou 0 está feito. Agora o que a gente tem que fazer? Vir no nosso método main, colocar positivo, negativo, 0 e dar um valor. Eu vou dar -9. Ponto e vírgula. Ctrl S e vamos verificar. Negativo. Então tá certinho. Aqui eu esqueci de botar o O certinho. Bom, agora vamos para a próxima questão. Aqui diz: escreva um programa que aceite 3 números inteiros do usuário e imprime o maior número, no caso, entre eles. Ok. Vamos aqui para o Eclipse. A gente cria agora... a gente cria agora um método que seria public static void maior entre eles, né? Então seria, eu vou colocar maior e meus parâmetros num1, o tipo int num2, int num3. Agora, com a nossa biblioteca scanner importada, a gente vai puxar ela, scanner igual a new scanner, parêntese, system.in. Isso é o jeito que a gente puxa a biblioteca do scanner para poder pegar informações do usuário. Isso é a biblioteca que a gente chama para conseguir coletar informações do usuário. Então, a gente vem aqui no nosso método de maior e vai pedir com sysout o primeiro valor. Digite um valor inteiro. Agora a gente vai vir com o scanner para o usuário conseguir digitar o valor para a gente. A gente vai dizer que num1 é igual a scanner.next int, que é o tipo do num1. Pessoal, eu tirei o nosso scanner do método main, que eu coloquei aqui por engano e coloquei dentro do método que ele vai ser puxado, tá? Que é o método maior. Então, vocês fazem isso, tá bom? É que eu só troquei onde eu aloquei ele, onde eu puxei ele, mas é para ser dentro do método que a gente vai ser utilizado, que é o de maior. Agora que a gente pediu um valor, a gente vai pedir o restante. Eu vou fazer assim e assim, e vou mudar as variáveis. Prontinho. Agora a gente vai verificar se um é maior que o outro. A gente coloca se num1 for maior que num2. Aqui, pessoal, eu vou usar um operador lógico para ser feito todas as operações dentro de um if só. No caso, as operações só do número 1. Ou seja, eu vou colocar um operador de i num1 for maior que num3. Porque só nesse if eu já verifico se o número 1 é maior tanto quanto o 2, tanto quanto o 3. Eu dou um sysout. Então, vou colocar o primeiro valor é o maior entre eles. A gente vai criar um else if e verificar agora com o número 2. Número 2 é maior que número 1 e número 2 é maior que número 3. Sysout. O segundo valor é o maior entre eles. Certinho. Agora a gente vai criar um else. Digitar e dizer para eles que o
terceiro valor é o maior entre eles. Pronto, feito. Agora a gente vem aqui no nosso método main, coloca maior e diz agora os valores. Eu vou colocar 2,3,4 ponto e vírgula, dá um Ctrl S e vou executar. O terceiro valor é o maior entre eles, certamente. 4 é maior, então tá tudo ok. Eu vou dar comentário aqui para ficar melhor da gente ver. Vou dizer que aqui são de estruturas condicionais. Estruturas condicionais. Aqui vamos fazer as estruturas de repetição. Eu vou criar aqui para estruturas de repetição. Bom, agora vamos ver a nossa primeira questão. Escreva um programa que imprima de 1 a 10. Ok, então vamos lá criar o nosso método. Public static void. Vou colocar 1 a 10, parênteses, e nossas chaves. Feito. Agora a gente vai criar o nosso for. Agora a gente vai colocar o nosso valor de início, que vai ser int. Vou colocar índice igual a 0, até onde a gente quer ir, que seria menor ou igual a 10, não é isso? E também nosso valor de incrementação, ele vai ir de 1 em 1. Agora a gente vai colocar o nosso sysout e índice. Agora com o nosso método feito, vamos no método da main e colocar 1 a 10 e o ponto e vírgula. Vamos dar um Ctrl Z e verificar. Certinho. Deixa eu puxar aqui. 1, 2, 3, 4. Certinho. Bom, então vamos lá. Segunda questão. Agora a gente vai para a segunda questão. Escreva um programa que aceita um número inteiro n do usuário e imprime a tabuada de multiplicação para esse número de 1 a 10. Então vamos lá. A gente vem aqui para o nosso Eclipse. Cria o nosso método. Deixa eu apagar isso daqui. Cria o nosso método public static void. Ele quer tabuada de multiplicação, né? Então eu vou colocar tabuada multiplicação. Pronto. Aqui eu vou colocar o nosso número de argumento como argumento, que seria um número inteiro. E como aqui eu vou utilizar o valor do usuário, eu vou importar a biblioteca scanner, tá? New scanner system.in ponto e vírgula. Aqui eu tenho que importar aqui em cima também, tá, pessoal? Tá? Que é do scanner. E vou colocá-la aqui no nosso método scanner. Isso. Igual a new scanner system.in. Agora a gente pode pedir do usuário os valores. A gente vai fazer um sysout digite um valor. E agora eu vou declarar onde vai se encaixar o valor que ele vai me receber, que vai ser a nossa variável número. Então eu vou falar scanner.next int, que é o tipo dela, parênteses, ponto e vírgula. Agora a gente vai criar o nosso for para fazer a tabuada do número que o usuário digitar até o 10. A gente vai colocar int i igual a 1, começa do 1, certo?
i vai até maior ou igual a 10 e vai ter um valor de incrementação. A gente coloca o sys out. A gente coloca primeiro o número, que é para ficar o número, vezes, a gente coloca entre aspas, o valor que está incrementando, ou seja, mais i, certo? O valor que está incrementando, certo? Aí a gente coloca agora aspas duplas para ser o igual. E é o mais número vezes o i. Parêntese aqui. Parêntese aqui. Pronto, fica assim. A gente dá um Ctrl S aqui para salvar. Mas primeiro a gente puxa o método aqui. Qual é o nome do nosso método? Tabuada multiplicação. Pronto. Gente, uma coisa muito importante, tá? Que eu esqueci de mencionar. Mas a gente tem que dar um scanner.close. Isso é uma ótima prática, ok? Bom, feito isso, agora a gente vai para a última questão. Que seria, escreva um programa que aceita um número n do usuário e imprime a contagem regressiva de n até 1. Bom, a gente cria o nosso método static void contagem regressiva. Vou declarar um número inteiro. Bom, como a gente aprendeu a pedir do usuário na última questão, para não ficar uma aula muito longa para vocês, eu vou fazer como se fosse eu programador aqui, tá bom? Mas é igual a questão passada, quando você é para pedir um número ao usuário. Enfim, vamos fazer aqui. A gente vai colocar um for. A gente vai colocar índice. A gente vai colocar primeiro o tipo, né? O tipo índice igual a número. Vai colocar aqui índice maior ou igual a 1, ponto e vírgula. E como é contagem regressiva, a gente tem que colocar o quê? O menos menos. Porque ele está decaindo. E se fosse de incrementação, ia ser acima do 1, ok? Agora a gente apenas printa o nosso índice. Chama o nosso método de contagem regressiva aqui na nossa main. E vamos ver. 1098-7654321. Então, tudo certinho. A gente fez aqui todas as questões de estruturas de repetição, de condicionais e também de métodos. E é isso. Tchau, pessoal.